Ora, muito bom dia. Vamos dar início ao segundo painel deste 15º Congresso da ADFERCIT. As primeiras palavras, naturalmente, para o agradecimento ao convite do Presidente deste Congresso, o Dr. Pedro Cieza Vieira, e naturalmente também extensível à direção e aos corpos sociais da ADFERCIT, na pessoa do seu Presidente, o Engenheiro Leiria Pinto. Felicitar em segundo lugar pelo tema. Estávamos há pouco ali meios irónicos, meios a sérios, a falar sobre a oportunidade de introduzir o tema da logística e o seu papel nas cadeias de valor e a sua interligação com a missão e com o objetivo da ADFERCIT. E espero eu, e esperam também os meus colegas de painel, que possamos dar aqui algum contributo para o alargamento do perímetro de compreensão e de intervenção da Associação. O tema que nós vamos ter é a logística, que impactos da transição energética e tecnológica. As duas transições têm pontos em comum e são mutuamente condicionantes, mas eu iria tentar fazer a introdução só, em primeiro lugar, pela transição energética, e depois faríamos um segundo momento pela transição tecnológica, o modelo muito similar com aquele que vimos no anterior painel, portanto uma primeira intervenção de enquadramento e depois uma intervenção de cada uma dos participantes. Falar um pouco sobre a transição energética é um pouco déjà vu. Ela já estava, antes da pandemia, perfeitamente definida, perfeitamente interiorizada e enquadrada, quer pelos países, quer pelas empresas e até pela maioria dos cidadãos. Os acordos de Paris, os compromissos nos limites da emissão de gases, o assumir acelerado de uma descarbonização, a alteração do próprio mix dos modos de transporte com o privilégio claro da via ferroviária, as alterações na legislação e limites de emissões, quer para o modo marítimo, quer também, uma vez mais, para o modo rodoviário, tudo isto já fazia antever uma necessidade de termos uma transição com planeamento e com recursos nos próximos anos. Uns mais do que outros interiorizaram e tinham isto no seu programa, mas estaríamos todos naturalmente preparados para esta transição. Há dois momentos, porém, que marcam o ritmo e a velocidade e a urgência dessa mesma transição. O primeiro localizaria, talvez daqui a um ano, no segundo semestre de 2021, com o aumento generalizado do cabaz energético. Pela primeira vez na história, nós tivemos um aumento em simultâneo do petróleo, do gás, do carvão e da eletricidade. As razões que os especialistas apontam foi para uma forte procura, uma procura repentina para a qual a oferta não teve capacidade de resposta, falta de investimentos, falta quer na parte de prospecção, quer na parte de refinação, juntando também aqui aspectos de situações pontuais que na área energética têm sempre um impacto global, seja uma seca prolongada, seja um tufão, enfim, 2 ou 3 ou 4 eventos que provocaram este agravar da situação e quer queiramos, quer não, existe sempre em cima disto uma layer ou uma camada de alguma especulação que também contribuiu para este incremento dos preços. Há um segundo momento, 2 ou 3 meses depois, que é a guerra na Europa, com a invasão por parte da Rússia da Ucrânia, em que se juntou ao agravamento dos preços a questão da disponibilidade das matérias-primas, neste caso as matérias-primas energéticas. Houve aqui um esforço por parte dos países europeus em reduzir as dependências e claramente uma falta de alternativas imediatas e acessíveis. Tornou-se claro que a eletrificação era mais que urgente, em todas as cadeias de valor e nas operações logísticas em particular. Os impactos no inbound e no outbound, quer por importação, quer exportação, matérias-primas, produtos semi-acabados ou acabados, os fluxos internos a nível dos transportes e o impacto nos processos de fábrica e produção e operações logísticas foram aqueles mais determinantes. No caso das operações logísticas, nomeadamente alguns setores, quando falo dos perecíveis e dos congelados, com impactos naturalmente fortíssimos. Começam a surgir então movimentos que colocam em causa a relocalização, quer dos aspectos de fábrica ou produção e os seus impactos, quer a alteração de políticas de sourcing e de procurement sempre que possível. Estes, alguns dos impactos que nós tivemos mais diretamente em contacto. Posto isto, colocam-se algumas questões para o lançamento do primeiro tema. Qual o nível de preparação e resposta em que nos encontramos? Que dificuldades conjunturais, mas fundamentalmente estruturais, teremos que ultrapassar?
Para nos dar uma visão abrangente e ao mesmo tempo profunda e clara sobre estes temas, contamos neste painel com convidados de empresas que cobrem diferentes setores e realidades. Navigator, com cadeias longas, quer de inbound, quer de outbound, quer com processos produtivos pesados e forte dependência do transporte, quer nacional, quer internacional. A RAR, açúcar, área alimentar, uma dependência bastante grande na questão do inbound, também com uma cadeia complexa, com processos industriais também associados e com um forte peso no transporte nacional. O Grupo Rangel, com operações de largo espectro, que vão desde automóvel à saúde e ao online, presente também em três continentes e utilizando todos os meios de transporte. E por último, mas já aqui mais próximo, o Grupo Luís Simões, que é uma referência nas operações e no transporte ibérico, começou nos transportes, mas evoluiu claramente para as operações e com investimentos recentes em ativos e, portanto, a sofrer ou não na pele estas alterações mais recentes. E passaria a apresentar os nossos parceiros de painel, e começando naturalmente aqui pela minha esquerda, pelo Vítor Enes. O Vítor Enes é diretor-geral da Business Development do Grupo Luís Simões, é licenciado em Gestão de Empresas, teve uma passagem de 7 anos pelo Exército, desde 99 que está no Grupo Luís Simões, ocupando sucessivamente cargos na direção comercial, na direção-geral do negócio da logística e desde 2016 nas atuais funções. Desde 2002 fixou residência em Espanha para instalar, implementar e desenvolver as operações logísticas do Grupo Luís Simões naquele país. Nuno Rangel, CEO e vice-presidente da Rangel Logistics Solutions, membro, meu colega, da APLOG, da Associação Portuguesa de Logística, presidente da Assembleia Geral da APOL, Associação Portuguesa dos Operadores Logísticos, membro da Câmara de Comércio e Indústria Portugal-Angola e vice-presidente da Câmara de Comércio e Indústria Luso-Mexicana. João Paulo Oliveira, vogal do Conselho de Administração e membro da Comissão Executiva desde 2015 da The Navigator Company, com a responsabilidade do pelouro comercial. Licenciado em Engenharia e Produção Industrial pela Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova, 1998. Realizou o seu MBA no ESAD em 1994, inicia a sua carreira profissional na Bosch Germany, em 89. Tem passagens pela China, pelo Chile e pela França, e China como diretor industrial. Regressa a Portugal em 2002 para assumir a responsabilidade da Bosch Termotecnologia e presidir a unidade de negócio de água quente da Bosch. Pertence ao Conselho Consultivo da ICEP, ao Conselho de Supervisão da Fraunhofer Institute, acho que pronuncia bem, e é membro do Business Advisory Board do Insctec. E, por último, Miguel Geraldes, licenciado em Gestão, com uma pós-licenciatura em Estudos Europeus, está na RAR desde 2000, 16 anos como CEO da RAR Açúcar e antes com responsabilidades como adjunto da administração e diretor comercial. De 94 a 2000 foi diretor comercial do Dia e depois Dia Mini Preço pós-fusão, e entre 81 e 94 esteve na Sonai Distribuição ligado a um projeto de logística integrada, o Login. Começaria por vos pedir um pequeno enquadramento suportado nas duas questões que eu há pouco coloquei, mas muito focado nas vossas empresas e, se possível, e sempre que tenham informação sobre isso, também sobre o setor, para alargarmos um pouco o perímetro da nossa informação. E começaria, naturalmente, aqui pelo Vítor. Muito obrigado, Raul. Antes de mais, cumprimentar todos os assistentes, os membros aqui do painel, e especialmente o Raul, e felicitá-lo pelo trabalho que tem tido na evolução da logística no nosso país, não só nas suas funções no Grupo Sonai, como também na APLOG. Bom, sobre o nosso grupo, um primeiro enquadramento muito rápido. Somos um grupo familiar, começou em 1948, temos 74 anos de história na área do transporte e cerca de 30 anos de história na área da logística. Desde há mais ou menos 30 anos também estamos com o transporte em Espanha e desde há mais ou menos 20 anos com a logística em Espanha também. Isto também ajuda a explicar. Somos um operador ibérico. Trabalhamos na Península Ibérica. Olhamos para a Península Ibérica como uma região em que podemos otimizar recursos. Fazemos muito pouco para além dos Pirineus. E depois podemos abrir um bocadinho a conversa sobre como é que se deve fazer o transporte para a Europa, se faz sentido continuar a transportar em caminhão. Sobre as questões que se colocam, pertencemos a empresas
que permanentemente tem duas preocupações. Servir os clientes com resultado e de uma forma sustentável e ganhar dinheiro, porque precisamos ter dinheiro para continuar a investir e continuar a ter futuro. E neste sentido, quando pensamos em qualquer desenvolvimento, pensamos efetivamente que retorno é que vamos ter para a organização e para o nosso país. Eu especialmente vivi a integração do Luís Simões em Espanha, com a parte da logística, e muitas vezes olhamos para a Espanha e temos receio, não é? O grande vizinho que está aqui, com grande dimensão, nós temos mais a ganhar do que eles. Eles são 48 milhões de habitantes, nós somos 10. Portanto, há ali um mercado maior à nossa disposição. Esta instalação em Espanha, nomeadamente com a logística e com investimentos mais pesados, como o Raul diz, leva 20 anos. Tem sido um percurso difícil, um percurso duro, de muito trabalho, de estar em Espanha, conhecer as diferentes realidades espanholas, meter a mão, entender bem o mercado. Posso-vos contar um episódio, quando começámos a desenhar o projeto, pensávamos que chegávamos a Espanha e começávamos primeiro pelas periferias. Não. Primeiro conquistámos a capital, Madrid. E depois é que fomos às periferias. Não vamos agora aqui abrir o tema, mas foi assim que aconteceu. E lá continuam. E lá continuamos, com 4 grandes plataformas em Madrid, mas depois também temos em Barcelona, em Sevilha, em Valência. A preocupação da otimização de recursos é subjacente a todas as empresas. Nós temos que estar permanentemente a otimizar recursos. E otimizar esses recursos significa, efetivamente, estarmos mais digitalizados. No capítulo da digitalização, o demand forecasting, por exemplo, é fundamental, no nosso caso, antecipar aquilo que os clientes vão necessitar, e depois também o track and trace, dar informação sobre aquilo que andamos a fazer. A transição energética, há muito tempo que estamos a trabalhar para isso. Eu diria que começámos a trabalhar para isso no momento em que começámos a trabalhar em operações multi-cliente. Muitas vezes, quando vemos caminhões na rua, nosso, aqui do Grupo Rangel, esses caminhões levam mais que um cliente. Nós otimizamos o caminhão, enchemos o caminhão com mais clientes. Para quê? Para utilizarmos menos veículos, todos os dias. Portanto, a grande questão para a transição energética também se coloca na otimização. Vou dar-vos um pequeno exemplo. Imaginemos uma empresa que tem uma fábrica que produz produtos e o armazém de apoio está a 100 km de distância. Esse transporte é feito em caminhão, cada caminhão faz 200 km. Se situarmos a infraestrutura do armazém a 3 ou 4 km, já estamos a fazer algo pela transição energética. Vamos emitir menos CO2 e depois, se calhar, também é mais fácil colocar um veículo elétrico. Portanto, vamos lá trabalhar em otimizações. Aquilo que temos feito nos últimos anos, nomeadamente em Espanha, porque essa também foi uma realidade nova que levámos. Quando chegámos a Espanha percebemos que havia operações logísticas muito pesadas e dedicadas e que depois não permitia ter sinergias. E nós, se calhar porque vínhamos de um país mais pequeno, estávamos habituados às operações multi-cliente, a procurar essas sinergias. E conseguimos efetivamente montar uma rede em Espanha em que juntámos muitos clientes nos mesmos armazéns. O nosso último grande investimento em Guadalajara, juntámos 2 gigantes do grande consumo, e também desculpem a questão, nós somos muito especialistas no grande consumo, o Fast Moving Consumer Goods, juntámos 2 gigantes como a Nestlé e o Unilever no mesmo armazém, que estavam habituados a trabalhar cada um de per si. Portanto, nós estamos a introduzir novos veículos, estamos a introduzir os mega-caminhões, estamos a introduzir os duo-trailers, por exemplo, o caso do duo-trailer, que para todos os efeitos, no mesmo veículo estão 2 caminhões TIR, se calhar para falar assim um bocadinho mais, de uma forma mais prosaica, permite que retiremos 4 caminhões da estrada e só lá estejam 2. Isso já é a transição energética. Raul, não sei se cumprir os objetivos da primeira pergunta. Eu para esta primeira abordagem, depois teria só talvez aí mais uma questão, ainda referente ao investimento que vocês realizaram, mas passaria a palavra ao Nuno Rangel. Antes, como à semelhança do primeiro painel, repararam que existem 2 questões que são colocadas à assistência para a resposta, uma sobre esta primeira parte da transição energética e depois outra sobre a transição tecnológica. Portanto, pedimos para que sejam maioritariamente respondentes a estas questões e depois no final veremos o resultado e eventualmente teremos 2 ou 3 minutos para o comentar. Nuno, um pouco na linha do que o Vítor, um breve enquadramento da Rangel. Os 3 continentes, a mesma receita, uma receita corporativa, cuidado às realidades locais, e como é que na transição energética vocês se posicionam? Primeiro de tudo, boa tarde. Eu queria agradecer à Adfercit pelo convite e ao Dr. Pedro Cisa Vieira. É para mim um prazer estar cá hoje.
Falando primeiro, dando uma pequena introdução da Rangel. A Rangel, a primeira empresa da Rangel foi fundada em 1980. Nós hoje somos um grupo com uma oferta diversificada de transportes e logística integradas ao mercado, que vai desde os serviços aduaneiros, que foi a nossa origem, ao transporte aéreo para todo o mundo, ao transporte marítimo para todo o mundo e ao transporte rodoviário, à logística contratual, com armazenagem e distribuição, ao transporte expresso e em muitas áreas de logística especializada que nós somos forte, sem entrar em grande detalhe, mas logística de obras de arte, logística de feiras e exposições, transportes ultra rápidos, no caso de charters ou on-board couriers ou carrinhas rápidas, entre outros. Nós, além de Portugal, temos feito uma expansão internacional. Nós hoje estamos presentes em 9 países, muito fortes em África. Estamos em Angola, em Moçambique, em Cabo Verde, na África do Sul, na Zâmbia e na Tanzânia. E na América Latina estamos no Brasil e no México. Somos uma empresa que fazemos mais de 8 milhões de transportes por ano, gerimos mais de 400 mil metros quadrados de armazéns e temos cerca de 2.300 pessoas diretas. Indo aqui ao tema hoje que nos traz e da transição da energia, para nós é um tema extremamente importante e que temos estado num compromisso. Os transportes nos efeitos de gases de estufa na Europa representam cerca de 1/4, e estou a falar de transporte geral, que inclui aqui passageiros e mercadorias. O rodoviário representa 70% deste efeito, e significa que o peso do transporte de mercadorias rodoviário é importante e por isso temos que estar comprometidos em encontrar alternativas. Nós, obviamente, temos feito o nosso caminho, temos todo um sistema de gestão de ambiente e energia. Temos assinado pactos de mobilidade com Braga, o de Lisboa Verde, e temos tido pequenas mudanças internas que depois mais à frente eu posso detalhar, mas obviamente que indo ao ponto crítico, o ponto crítico é a questão do combustível, e aí essencialmente tocando na parte, ou seja, nós temos várias operações, temos uma empresa específica que só faz transporte de mercadorias Europa, ou seja, internacional, tocamos em todos os países da Europa, seja a exportação, seja a importação. O nosso negócio é um negócio que é chamado de grupagem, ou seja, dentro de um caminhão vão dezenas de mercadorias de vários clientes, e este é claramente o problema principal, porque ainda hoje não conseguimos uma substituição a um caminhão que faz milhares de quilómetros em gasóleo, não é? Nós temos no mercado português, em algumas rotas domésticas, encontrado alternativas com a parte elétrica, também com viaturas a gás, mas obviamente que ainda é muito pouco perante o passo que temos que dar. Aqui nós obviamente que vamos muito atrás do que o mercado vem a oferecer. Nós acreditamos que o hidrogênio pode ser uma solução, acreditamos que a parte das viaturas elétricas vai ter uma melhoria. Eu posso dar um exemplo concreto. Nós somos muito fortes no doméstico de transporte de medicamentos. Uma viatura que tem que circular, que tem que ter energia para circular, tem que ter energia para manter a temperatura dentro para os medicamentos. Em termos de rotas elétricas é muito difícil, não é? Ou seja, o alcance de quilómetros é muito curto, então se estivermos no inverno e se chover e basta ligar o para-brisas, quer dizer, tudo isto faz encurtar o número de quilómetros, quer dizer que ainda hoje o nosso alcance, mesmo a nível doméstico, é um alcance muito curto. Permite-me só interromper, mas colocas a questão mais a nível da tecnologia dos equipamentos, ou seja, os equipamentos não terem autonomia suficiente, ou atribuis também alguma responsabilidade à ausência de uma infraestrutura suficientemente disseminada para que os carregamentos sejam feitos com mais frequência? Para quem tem viatura elétrica, pessoas, a questão da infraestrutura tem sido crítica, muita gente falta em estrutura, mas eu no caso das mercadorias não diria que seria mas isso. Mas a nível dos equipamentos, a capacidade para aquilo que o mercado precisa, não é? Que não é suficiente. Depois, obviamente, temos feito outro caminho, no sentido, hoje temos cada vez mais instalações muito sustentáveis, nós apostamos muito na eficiência energética dentro das nossas instalações. É um trabalho que fizemos de alguns anos para cá e que foi muito importante, porque agora com o aumento do custo de energia, como o nosso consumo de energia é muito baixo, esse aumento, por muito que o sentimos, não o sentimos de tal forma como outras empresas. E aí, só para te imaginarem, às vezes
pensamos que dentro de um armazém não pode haver essa eficiência, mas obviamente não só o tipo de lâmpadas que temos, mas nós nos nossos armazéns é tudo feito em sensores, ou seja, um corredor que não esteja a ser utilizado não tem luzes. E isto antigamente era impensável, porque ligava-se a luz de um armazém, ligava-se a luz do armazém todo. E obviamente que temos tido muitos outros cuidados, como a questão da reciclagem, dos resíduos, tudo ligado muito ao ambiente. Obviamente também muita digitalização. Nós decidimos, na parte dos transportes, o nosso sistema de transportes é um sistema novo, que nós decidimos em 2019, e é totalmente no alcance de eliminar totalmente o papel e todo o impacto que o papel provoca, que nesta área as pessoas não têm noção, mas na área dos transportes há muito papel. Até por questões legais, não é? E esses são alguns dos caminhos que temos feito para... Muito obrigado. João Paulo, vamos passar agora para uma indústria com desafios seguramente tão maiores do que estes aqui, com todo o respeito pelo Vítor e pelo Nuno, já nos foram apresentados. Obrigado, Raul. Agradeço à Adfer City e ao Pedro Cisa Vieira o convite que nos endereçaram, que muito nos honra. Não posso deixar de fazer aqui um reparo ao Nuno, é que o papel, apesar de tudo, ainda faz parte da nossa vida. Mas pronto, isso seria outra discussão. De qualquer forma, começo por fazer uma pequena apresentação da Navigator, porque, de facto, somos uma empresa com um impacto muito grande no país, não só na economia, mas na dimensão dos números que apresentamos. Portanto, nós temos 4 unidades industriais em Portugal, uma em Setúbal, Figueira da Foz, Aveiro e Vila Velha de Ródão. A particularidade das fábricas de pasta e de papel é a possibilidade de estarem integradas e, portanto, terem uma redução energética muito grande no processo de fabrico, nomeadamente quando temos que produzir papel. E, portanto, nós temos a sorte de ter as 4 fábricas integradas e, portanto, temos uma grande competitividade ao nível do custo e também ao nível energético. Na fábrica de Vila Velha de Ródão estamos integrados com um parceiro que é a Altri, que tem uma fábrica e temos um pipeline para ter esse aproveitamento energético. Depois, ao nível de logística, de facto, temos um impacto muito grande. Nós somos, em volume, a maior empresa na Península Ibérica. Nós, só para terem uma ideia, nós em outbound temos 190 mil caminhões por ano a sair das 4 fábricas. Temos 88 mil TEUs, que representa qualquer coisa como 44 mil contentores de 40 pés. Fretamos cerca de 100 navios por ano para transporte de pasta ou de tissue. Escalamos 191 portos a nível mundial. Fazemos inbound de 225 mil caminhões por ano de madeira e cerca de 75 mil caminhões de inbound de, outros produtos, nomeadamente químicos e material de embalagem. Temos 18 plataformas espalhadas na Europa e 5 nos Estados Unidos. Portanto, temos aqui um impacto grande. Já agora aproveito, porque é importante também dizer isto, nós temos um produto extremamente diferenciado, que é gerado por 3 fatores competitivos. Um deles é porque temos a melhor fibra para produzir o papel de impressão escrita, que é a fibra do eucalipto que cresce em Portugal, que é também o nosso maior problema estrutural, porque, como saberão, há limitação de plantar neste momento eucalipto em Portugal e, portanto, somos obrigados a importar, nós e a Altri, importar cerca de 400 milhões de euros de madeira do Brasil. Não é só o impacto para a balança de pagamentos de Portugal, mas é também o impacto ao nível das emissões, porque, como calculam, são dezenas de navios que fazem este transporte entre a América Latina, América do Sul e Portugal. E é uma pena, porque, de facto, eu aproveito também aqui para desmistificar um pouco, há uma ideia de que quando há incêndios se deve ao eucalipto, mas não é verdade. O eucalipto este ano representou menos de 20% da área ardida. O que arde normalmente são matos e terrenos incultos e é uma pena que o país não aproveite essa oportunidade
para poder resolver um problema estrutural da floresta. Mas não é o tema que nos traz cá, portanto, voltando aqui ao tema da logística, este impacto todo leva-nos também a ter que ser extremamente competitivos numa escala global, porque nós competimos com empresas americanas, que têm muito menos preocupações do ponto de vista quer energético, quer do ponto de vista de emissões. O tema do CO2 não é um tema americano, como sabem. Competimos com empresas asiáticas que têm, de facto, condições muito diferentes e, portanto, numa escala europeia, é mais difícil ser competitivos numa escala mundial. Portanto, o nosso principal desafio ao nível dos caminhões neste momento é a falta de motoristas, que é um problema estrutural que aqui os meus colegas de painel provavelmente sentem com um impacto ainda maior e que não tem, não vejo tendência para melhorar, só vai piorar. De resto, hoje, por exemplo, no mercado americano é muito frequente as empresas de transportes pagarem um sign-in bónus para um motorista de caminhão assinar um contrato. Portanto, é o tema do transporte rodoviário e, portanto, obriga-nos a olhar para o tema do aumento da capacidade dos caminhões, nomeadamente dos dual-trailers, que é um tema... A Navigator tem tentado estar sempre no apoio destes projetos, porque são estruturais, e é um tema que está em discussão neste momento em Espanha. Portanto, Portugal terá que se juntar a esta discussão. Do ponto de vista também no short sea, uma nota que nós entendemos que se devia apostar mais no row-row, porque de facto é uma forma muito eficiente de tornar o transporte marítimo mais rápido. E, por último, deixar uma nota que sentimos uma grande falta de competitividade dos portos portugueses, nomeadamente quando temos que avaliar custo de transporte e, às vezes, é mais barato conseguir fazer transportes a partir de Espanha do que a partir de Portugal, o que é um contrassenso. Portanto, há aqui uma série de desafios na indústria, mas agora passo a palavra ao Miguel e depois retomaremos. Voltaremos, João Paulo, à questão do RoRo e às alternativas, enquanto a ferrovia não tem o desenvolvimento que todos nós desejamos nos próximos anos. Há naturalmente algumas alternativas a explorar e o RoRo é uma delas, mas voltaremos já de imediato. Miguel, estamos a falar também de uma empresa com processamento industrial, com alguma complexidade, nomeadamente na componente do embalde e com um peso depois também substancial no modelo de distribuição / transportes a nível nacional. Antes de mais, quero agradecer o convite e felicitar a organização pelo evento e esperar que seja útil esta nossa conversa. Eu, antes disso, queria contextualizar o que é a RAR. Portanto, a RAR Açúcar tem 62 anos, tem feito ao longo destes 66 anos, sido muito constante na sua produção, produz 130 mil toneladas de açúcar. Inicialmente, até, diria, 2005, 2006, concentrava só em Portugal o seu negócio. Hoje está, eu diria, quase 50-50 Portugal-Espanha. E, portanto, tendo sido a origem do grupo, também convém falar que está inserida num grupo, foi a origem do grupo RAR. Hoje o grupo RAR é muito mais do que açúcar. O açúcar pesa 10%. O grupo RAR é líder mundial em contract manufacturing em produtos de higiene pessoal, que é a Ecolab. Tem uma empresa em Inglaterra, que também está em Portugal, mas está sediada em Inglaterra, que é a Vitacresce, portanto, saladas prontas a consumir. E, além de ter também outros negócios, como a RAR Imobiliária, tem uma trader, que é a Sembex, para cereais, portanto, tem uma panóplia muito diversificada de negócios. Concentrando na RAR Açúcar. Portanto, a RAR Açúcar tem um inbound, como o Raul disse bem, muito pesado. Portanto, nós compramos a matéria-prima no hemisfério sul, chamada rama de cana. É um açúcar já com 96%, 97% de sacarose. E vou simplificar, temos uma refinaria que a única coisa que faz é uma lavagem dessa rama. Tiramos, no fundo, com essa lavagem, os 3% ou 4%, dependendo da origem, de impurezas, transformando num produto 99,99% de sacarose, já agora 100% natural, sem prazo de validade, o que tem algumas vantagens na questão logística.
Portanto, estamos muito dependentes de toda esta cadeia de abastecimento, chamada, portanto, no inbound. Trazemos barcos de aproximadamente 30 mil toneladas de 2 em 2 meses, descarregamos os barcos no Porto de Leixões. Só fazendo aqui um parênteses, uma vez que já se referiu aqui a falta de competitividade dos portos, apesar de tudo eu tenho assistido ao longo de 20 anos a um crescimento de competitividade do Porto de Leixões significativo. Eu recordo-me que há 20 anos descarregávamos um barco em 45 a 50 dias, hoje estamos a descarregar o barco em 6 dias, e isto tem um impacto enorme, não só nos custos, como em toda a cadeia. Portanto, estão a ser dados os passos, que eu acho que não quer dizer que não se possam dar passos melhores. Inauguramos há coisa de 15 dias um interposto, um armazém dentro do Porto de Leixões, que era uma ambição que tínhamos há muitos anos. Portanto, hoje estamos a descarregar dentro do Porto e depois, numa base diária, alimentamos a refinaria. Indo direto à questão mais de transição energética, eu não gosto muito de chamar de transição, porque transição... Eu prefiro, dentro da Rara Açúcar, chamar mais flexibilidade e adaptabilidade. E flexibilidade por várias razões. Portanto, nós somos muito dependentes da energia na refinaria, é o segundo maior custo, o primeiro é a matéria-prima, e o terceiro já agora é encargos com pessoas, portanto, com custo pessoal. E na energia tivemos um forte incremento nos últimos, como toda a gente, nos últimos 2, 3 anos. Nós tínhamos, em média, um valor de 5 milhões de euros de energia todos os anos e este ano, ou no próximo ano, prevemos ter 16, 17 milhões. Portanto, mais do que triplicou. E quando eu falo em adaptabilidade e flexibilidade, há uma grande tendência para se olhar para a questão de energias limpas. O problema é que tem grandes investimentos e não é fácil ter uma previsão de longo prazo. Não é fácil de longo prazo porque o mundo está sempre a mudar. Veja-se agora com esta questão da guerra, os alemães que estavam muito virados para o verde, hoje já estão a queimar carvão como se não houvesse amanhã, portanto, parece que se parou ou congelou no tempo a questão ambiental. Mas, portanto, esta flexibilidade e adaptabilidade a todo momento é importante e, portanto, na Rara Açúcar o que temos feito é diversificar ao máximo a forma como produzimos energia. Já agora, portanto, temos uma cogeração que produz vapor para a fábrica. E quando eu digo flexibilidade, portanto, temos turbinas e caldeiras que estão preparadas para trabalhar ou com gás natural, ou com fuel, ou com os dois ao mesmo tempo. E isso protegeu-nos imenso neste ano 2022, face aos nossos concorrentes, que, por exemplo, alemães e franceses. Portanto, nós concorremos já agora como terrabeiros, no norte da Europa. Então, estamos a falar de agricultores franceses, alemães e polacos, principalmente, e que muitos deles viraram só para o gás natural. E, portanto, estão presos neste momento ao gás natural como sua fonte energética. Isso deu-nos uma grande competitividade e eu espero não ter aí nenhuma notícia a dizer que me vão taxar os lucros, apesar de ser uma refinaria, mas como tenho muito prejuízo acumulado, se calhar estou desculpado pelos lucros que estou a ter agora. Mas, portanto, há aqui um grande foco dentro da organização para tornar o custo de energia o mais adaptável e flexível a cada momento e tentar, no fundo, sobreviver a esta mudança constante que existe. Muito obrigado, Miguel. Ponto comum às distintas intervenções, o peso que os transportes têm, se calhar até mais numa ótica de inbound, no caso das duas empresas industriais, e numa componente mais da distribuição europeia, eu julgo que para todos. Se nós nos fixarmos na Europa, as alternativas que existem hoje ao rodoviário, que cada vez mais tem restrições do ponto de vista legislativo, do ponto de vista de legislação a todos os níveis, desde a começar das conduções, sobre taxas e limites à circulação aos fins de semana. Portanto, tirando a componente rodoviária e pegando numa nota que o João Paulo deu, a Europa, que continua a ser o nosso principal mercado exportador, tem que continuar a receber os nossos produtos em situações vantajosas, sem estarmos à espera de uma boleia do gás, como o Miguel agora referiu. Portanto, temos de ser competitivos, independentemente de conjunturalmente podermos ter vantagem no gás ou a utilização da eletricidade versus gás.
As alternativas ao rodoviário fixam-se hoje, já houve algumas experiências, eu julgo que a Portugal também participou nelas a nível da ferrovia, conjuntamente com a Alta Europa, mas enfim, foram experiências que foram relativamente incipientes, mas temos o Short Sea e temos o Ro-Ro. Eu partilho da sua opinião, se é que é permitido ao moderador ter aqui uma opinião muito clara. O Ro-Ro é uma oportunidade para países como Portugal chegarem aos mercados do centro da Europa. Nós temos, os nossos vizinhos espanhóis utilizam o Ro-Ro, por exemplo, abastecimento das ilhas, das Canárias, das Baleares, na esmagadora maioria dos produtos e, portanto, eu estou perfeitamente convencido que nós podíamos e devíamos explorar e temos já infraestruturas para isso, nomeadamente o Porto de Setúbal, que está preparado para isso. João Paulo, começava por si, mas dirigia depois também a questão a todos os outros, embora que o contexto do Vítor seja um contexto mais ibérico. As alternativas ao rodoviário puro e duro, sejam elas através da ferrovia, sejam elas através das chamadas autoestradas ferroviárias, seja através do Ro-Ro ou do Short Sea, qual é o mix que acha ou as prioridades que entende que devem ser tomadas para que nós não percamos ou por barreiras administrativas, ou por barreiras legais, ou por barreiras fiscais, o acesso em igualdade de circunstâncias aos mercados do centro da Europa? Enfim, se me permitem, eu penso que a ferrovia hoje não é uma alternativa, enfim, fiável, não é? Quer dizer, é possível, nós estivemos envolvidos no projeto, o projeto ficou mais mediático pela entrada da Alta Europa, mas a Navigator tinha mais volume no projeto do comboio. De qualquer forma, o grande desafio para Portugal é de facto, em primeiro lugar, eu já referi, e eu concordo com o Miguel e não quero que fique mal entendido, os portos aumentaram muito a competitividade, no entanto, ainda há um longo caminho a fazer. Posso-vos dar um exemplo, 90% nós somos... temos cerca de 7.500 contentores por ano para os Estados Unidos, estamos dependendo de uma única linha que opera a partir de Sines, portanto limita muito a nossa operação. Qualquer alternativa é mais onerosa em termos de custo, em termos de tempo e em termos de emissões, porque implica fazer um short sea para a Europa do Norte e depois aproveitar um dos portos ou para a Inglaterra e depois aproveitar um dos portos para ir para os Estados Unidos. É um tema que temos debatido, enfim, inclusive é com o Porto de Sines, também tentando motivar as entidades para abrir a concorrência. De qualquer forma, no short sea, enfim, 60% do volume que nós produzimos, quer em papel, quer em tissue e em pasta, é vendido na Europa. Em tissue são 95%. Portanto, temos aqui uma preocupação que é conseguir, a partir dos portos portugueses, rapidamente chegar ao ponto de consumo. E estamos a fazê-lo com algum sucesso. Relembro que este ano, quando houveram greves em Espanha que bloquearam Espanha e também em França é normal haver greves, por tudo e por nada, acabamos por fazer soluções de short sea bastante eficazes e até bastante competitivas do nível de custo e também no nível de eficiência energética. Portanto, eu diria, para dar também aqui a possibilidade aos meus colegas de painel de poderem exprimir a opinião deles, eu diria que este é o grande desafio para Portugal. Enquanto a ferrovia não for uma alternativa credível, termos uma solução de Ro-Ro mais eficiente. Nuno, para a Europa, disseste há pouco que tens bastantes movimentos, consideras estas soluções do Ro-Ro ou do Short Sea ou das futuras autoestradas? Não podia ter referido isso, o Ro-Ro e o Short Sea é uma alternativa. Nós hoje fazemos, por exemplo, colocando um semi-reboque daqui para a Holanda, da Holanda para Portugal, não é? O que facilita tudo, porque basta ter um trator depois na Holanda e aqui outro. E aqui até ajuda não só na poupança do combustível, da parte do ambiente, como até na questão dos motoristas, que há bocado falávamos, porque é muito mais difícil encontrar um motorista que esteja disposto a um transporte internacional do que um motorista doméstico, além de ter um custo muito inferior, e isso é uma alternativa que hoje já usamos e é recorrente. Chega o inverno, temos obviamente às vezes um problema, não é? Ainda agora há pouco tempo, há umas semanas, tivemos com mau tempo, atrasos que para algumas indústrias, principalmente na área do automóvel, que é muito just in time,
acaba por não ser tanto uma alternativa, ou quando há um problema tem que se usar depois meios urgentes como transportes aéreos. No caso da ferrovia, e obviamente que eu não considero-me, olhando para a plateia, que há muita gente especialista em ferrovia e que não sou eu, mas obviamente eu tenho que pôr na ótica de quem tem muitos caminhões todas as semanas para a Europa e muitos caminhões da Europa para Portugal e quase não usa a ferrovia, não é? A ferrovia neste momento não é uma alternativa e eu acho que aqui a questão é como é que nós podemos democratizar a ferrovia com as autoestradas ferroviárias, porque é isso que faz falta, ou seja, nós temos que ter a capacidade de poder contratar um transporte ferroviário para qualquer ponto da Europa, de forma prática, e aqui eu sei que já é muito forte na Europa Central e não em Portugal, e não na Ibérica. Muitas empresas fazem transporte ferroviário para a Espanha, mas não fazem mais além disso, e mesmo os que fazem para a Espanha, estamos a falar novamente de grandes empresas que contratam comboios inteiros. Ou seja, é o forte do transporte que existe ferroviário na Península Ibérica. Porque mesmo este sistema que nós estamos a usar para a Holanda, que é pôr um semi-reboque num navio e depois tirá-lo de lá na Holanda, quer dizer, é o sistema que devíamos ter na ferrovia, não é? Eu sei de que um dos problemas é, ao tendo um semi-reboque em cima do comboio, passa a altura de 4 metros e que temos muitos túneis que não é possível passar o comboio nesse sistema. Fala-me que a única alternativa que Portugal terá será pelo Corredor Sul, por Elvas, e que esse será uma alternativa de podermos usar um sistema destes, que eu não sei para Portugal, tendo em conta que a maior parte das exportadoras estão mais para norte, se isto será claramente uma solução. A questão é que nós como organização, temos estado muito atentos a estar perto da ferrovia e queremos muito que a ferrovia venha a ser uma alternativa, mas neste momento não o é. Okay. Nós, no contexto ibérico, passará muito mais pela otimização das viaturas, novos equipamentos em caminhões, algum reforço da eletrificação ou pelo menos do aumento da autonomia da eletrificação dos caminhões? Passará mais por aí? Eu ainda gostava de dar aqui algo mais. Chega aqui esta questão da Europa. Não nos podemos deitar a adivinhar, mas não tenho dúvidas nenhumas que o futuro, o transporte para a Europa do Norte e Central, passa pelo navio e pelo comboio. Não tenho dúvidas nenhumas sobre isso. E o caminhão, na primeira e na última milha, como dizia o Nuno. Passa. Evidentemente que o comboio também tem feito muitas evoluções. Já não estamos propriamente no século XIX, em que se faziam infraestruturas ferroviárias com bitolas diferentes para que os países não se evadissem. Não é? Portanto, é daí que vem este legado. Não é? E em alguns países do centro da Europa, no século XIX, os comboios estavam dependentes do Ministério da Guerra. Portanto, vamos lá pensar nisto. Não é? Sobre a questão da otimização aqui no contexto ibérico, gostava de pegar aqui também nas palavras do João Paulo, há bocadinho, quando se falou no tema dos motoristas, e voltar ao tema da sustentabilidade. No nosso grupo temos isto bem presente. A sustentabilidade assenta em 3 pilares. Evidentemente ambiental, evidentemente social e também económica. O tema da falta dos motoristas. Quando estou fora do país e me levanto mais cedo, costumo ouvir o programa do José Candeias na Antena 1, das 5 às 7 da manhã. Falam para lá muitos motoristas. Um dia destes estava em Madrid, ouvi que telefonou para o José Candeias e quando ele lhe perguntou, o homem dizia que estava em França há 30 dias fora do país. Isto é sustentável? Ter um ser humano a trabalhar num caminhão e a viver num caminhão durante 30 dias? Depois faltam-nos motoristas. Evidentemente, tudo aquilo que fazemos no sentido de otimizar fluxos, no sentido de introduzir veículos diferentes, também nos ajudam a ser mais sustentáveis. O João Paulo falava na Altri, nós temos um projeto com a Altri desde 2014, em que fazemos transporte da fábrica ao Porto da Figueira, com veículos diferentes, 60 toneladas, não é? com veículos diferentes, que nos permitiram uma grande otimização. Retirámos uns quantos veículos da estrada. Os senhores querem saber qual foi a grande melhoria? O tempo de permanência do navio no porto. Essa é que foi a grande melhoria. E aquilo que dizemos é, de cada vez que tocamos, devemos fazer um business case. E o business case, temos que perceber o que é que vai sair desse business case e estes efeitos colaterais. Este era um efeito colateral que nós, quando começámos a estudar, não o vimos, mas depois percebemos que era aqui que estava a maior poupança. Portanto, não há dúvida nenhuma, nós, na Península Ibérica, vamos continuar a otimizar, vamos continuar a colocar novos veículos. João, o Duotrailer em Espanha já está a funcionar, em Portugal ainda não, mas já está a funcionar, e devíamos trabalhar para que o Duotrailer passasse entre os 2 países. E depois o tema dos portos e o tema da ferrovia. Espanha,
há um exemplo, em Espanha há um exemplo muito interessante. E desculpem lá, já perceberam que há aqui um carinho muito grande por Espanha, não é? São uns quantos anos. Os portos secos. Os portos secos juntam as três questões: porto, ferrovia e caminhão. Existe um porto seco no corredor de Henares, o maior corredor logístico de Espanha, que curiosamente é liderado por uma diretiva portuguesa, Maria Pereira. Se calhar podiam convidar um dia destes para cá vir conversar connosco. Esse porto seco recebe contentores dos diferentes portos de Espanha, portanto, trazem os contentores até à capital do reino, digamos assim, e a partir daí expedem caminhão. Nós, na nova plataforma logística do Guadalajara, a 10 km deste porto seco, estamos ao lado do novo porto seco que está a ser construído pelo Porto de Tarragona. Portanto, no espaço de 10 km vão haver 2 portos secos no centro da península. Os portos secos é um tema muito atual. Existem já alguns projetos no âmbito do nosso país. Aquele que à partida terá melhores condições para arrancar será o da Guarda, que passou inclusive para a jurisdição da PDL, e portanto isso deposita-se bastante expectativa na capacidade de depois poder juntar todo um conjunto de operadores, exportadores e importadores para que seja algo similar ao corredor de Henares, que eu pessoalmente, enquanto profissional, utilizei para fazer chegar mercadorias ao Porto de Sevilha em 12 horas. Portanto, mercadoria de Madrid, entregava ao final da tarde em Alcalá de Henares, ia num comboio o comboio vai diretamente por Rorró, ou não, até ao Porto de Sevilha para seguir para as Canárias. Durante a noite fazia a viagem, não causava problemas de trânsito, não necessitava de motoristas. E, portanto, há algumas soluções que podem obviar a utilização e o aumento de produtividade, quer da ferrovia, quer das nossas infraestruturas portuárias. Eu passaria para o segundo grande desafio, a transição tecnológica, e vou-me repetir um pouco. Também aqui a novidade não é grande, mas passou mais pela urgência e o cuidado na gestão deste processo. As necessidades já eram sentidas e foram agravadas pela pandemia. Ao nível da automação, por razões de custo e de qualidade e de produtividade, juntaram-se as razões da saúde e bem-estar dos colaboradores. Tudo relacionado com o Big Data Analytics, com os blockchains e com a inteligência artificial, foi absolutamente crítica neste momento em que nós temos dificuldade de planeamento, como já aqui referimos, e a dificuldade de planeamento não é nossa, é externa até inclusivamente a Portugal e à Europa, e com o nível de incerteza que os tempos que passamos nos obrigam. Portanto, toda a utilização deste arsenal tecnológico suportado na inteligência artificial é claramente uma vantagem competitiva nos dias de hoje. A robotização, e eu aqui falo na robotização muito suportada no indoor, que inclusivamente já hoje está presente na prestação na área dos serviços, que era uma coisa impensável há alguns tempos. Os veículos de condução autónoma, resolvendo algum tipo de situações que já aqui foram apontadas, nomeadamente para trajetos rotineiros, quer sejam indoor, quer sejam outdoor. Uma solução que cada vez é mais utilizada, nomeadamente quer na componente industrial, quer nas grandes operações logísticas, que é os famosos Digital Twins, e tudo o que tem a ver com a digitalização de processos e a respectiva desmaterialização. As razões do acelerar destes processos foram claramente aqueles relacionados com a suspensão de atividades total ou parcial provocadas pelo lockdown e a necessidade de termos planos de contingência. A redução do número e disponibilidade de pessoas, e eu reforço aqui e sublinho disponibilidade das pessoas, já aqui foi falado nos motoristas, não se resume aos motoristas. Hoje em dia a sensibilidade social aos turnos, ao trabalho no fim de semana e a algum tipo de tarefas é uma realidade com que cada vez nos debateremos mais e temos que procurar soluções para isso. Um aumento, claro, nas atividades relacionadas com o online, um mapeamento não tanto exigente, mas que o passará a ser agora do mapa de riscos, e os aspectos relacionados com a cibersegurança. Tudo isto faz disparar o ritmo e a velocidade desta transição. Estamos aqui a falar de gestão de risco,
estamos a falar de contingência, estamos a falar de custos, de eficiência e de resiliência. De alguma forma, traduzidos na questão que foi aqui também colocada. Eu dirigia novamente uma nova ronda aos colegas de painel para abordarmos um pouco qual o nível de adoção e implementação destas tecnologias nos vossos setores e nas vossas empresas em particular, que esforço é que está a ser feito do ponto de vista da digitalização. E um aspecto muito importante, o que é que está a ser feito no que diz respeito à capacitação dos colaboradores, porque nós podemos ter tecnologias, mas se os colaboradores não estiverem aptos para as utilizar, provocamos não só um problema económico, mas um problema social. E talvez, Miguel, começava por ti. Falando um pouco da experiência, também ao longo destes anos, há duas perspectivas, não é? Há sempre a perspectiva também negativa da tecnologia, que é o despedimento. E da inteligência artificial pôr em causa uma série de postos de trabalho. Na RAR, o que temos feito é, primeiro, fatiar ao máximo os processos e introduzir tecnologia que permita uma melhor gestão, através de KPIs, através de maior eficiência no processo, e ao mesmo tempo fazer um upgrade dos colaboradores na parte de qualificação. Eu posso dizer que, portanto, há 20 anos estavam 500 pessoas, hoje são 220, mas com um grau de especialização muito maior. E o que é interessante é muitas vezes ver pessoas que são indiferenciadas a poder fazer esse caminho, nem todos conseguem, mas alguns conseguem, e ver o nível de motivação a subir exponencialmente. Portanto, um tipo que é indiferenciado e ao longo dos anos se faz uma aposta nele porque tem capacidade e de repente, através de um processo de investimento, porque é preciso grande investimento, portanto, e como tal, como dizia, estamos sempre orientados para o profit, tem que ter retorno, mas ver esse retorno também na parte mais intangível, que é motivacional. Eu diria que alguma tangibilidade que se consegue ver com a retenção de talentos. Claro. E, portanto, é interessante ver uma coisa que parece oposta. O investimento tecnológico parece muito em oposição ao número de trabalhadores, e eu acho que tem esse aspecto positivo. Portanto, na RAR Açúcar temos feito esse trabalho, depois, claro, toda a parte de robotização, é preciso ver que nós temos uma área de cogeração já muito automatizada, temos uma refinaria, mas que é uma commodity, já não tem muita ciência de desenvolvimento tecnológico, mas depois temos toda a parte de packaging, essa sim, cada vez mais robotizada, hoje temos braços antropomórficos espalhados pela fábrica a fazer o que antes, se calhar um braço faz o que antes 3 ou 4 pessoas faziam, e com muito maior eficiência, muito maior, e com a grande vantagem que não gozam férias, nem recebem décimo quarto. Portanto, há um processo evolutivo. Aqui muitas vezes também é difícil ver que nível de sustentabilidade o negócio pode ter face ao investimento que obriga. Portanto, cada caso é um caso. Absolutamente. João Paulo? Nós, igualmente, estamos, enfim, muito preocupados com este tema do desafio da digitalização e tentar capitalizar também tudo aquilo que a tecnologia nos oferece. Decidimos criar há cerca de 2 anos um departamento autónomo que entendemos justificava, porque é um departamento totalmente transversal e, portanto, tentar também aqui ter uma perspectiva dos processos do início até ao fim, que passam por várias áreas operacionais. Normalmente as empresas estão organizadas na vertical e depois os processos passam-se na horizontal. E o que estamos neste preciso momento a fazer é um estudo com uma empresa externa, no sentido de tentar perceber quais são os projetos na área de digitalização mais importantes e mais urgentes, e também qual é o nível de capacitação e o nível de formação que temos, qual é, no fundo, o desafio de formação para garantir que a nossa equipa está preparada para o desafio. O nosso processo industrial, desde sempre, obriga a bastante automação. Enfim, se já tiveram a oportunidade de visitar uma máquina de papel, por exemplo, a nossa máquina de papel, que é a maior máquina de papel do mundo, há uma outra semelhante na China, é de 2009, tem 14 anos e alguns componentes eletrónicos estão completamente obsoletos.
Nós hoje temos um problema quando temos que mudar cartas, temos que mudar a tecnologia toda e basta pensar naquilo que era um telemóvel, por exemplo, há 13 anos e aquilo que é um telemóvel hoje. Portanto, isto é um desafio permanente para uma indústria como a nossa. Já agora, a título de curiosidade, esta máquina mede permanentemente 2.000 dados e nós só usamos cerca de 120. Portanto, temos aqui também um desafio muito grande, que é tentar utilizar a maior parte dos dados que adquirimos para tentar melhorar a eficiência das operações. Na logística, o que é que fizemos recentemente? Adotámos uma ferramenta de e-sourcing, que acreditamos que nos vai permitir dar melhores oportunidades aos parceiros de se poderem candidatar a trabalhar connosco. Estamos a implementar, a terminar um sistema de tracking da nossa mercadoria também para poder melhorar na área do serviço ao cliente, portanto, para poder dizer ao cliente em que ponto é que está, onde é que está a mercadoria. E depois estamos a desenvolver essencialmente ferramentas de forecasting, portanto, previsão de procura por país também para podermos melhorar o planeamento dos meios de transporte e, portanto, melhorar aqui também a relação com as empresas de transporte e ter aqui mais previsibilidade no longo prazo. Já agora, antes de terminar, só fazer aqui um comentário há pouco da questão social do motorista. Nos Estados Unidos, a maior parte das empresas de transporte estão agora a adotar a metodologia em que o motorista só faz um transporte dentro do mesmo estado. E, portanto, em teoria, pode ir dormir a casa quase todos os dias. Antigamente fazia um transporte de costa a costa e esse tema está em mudança. Provavelmente também um desafio para vocês no futuro. Já há uns exemplos na Europa do Centro, a Bélgica, a França não, a Bélgica e a Dinamarca, já com algumas restrições realmente relativamente ao local de pernoita. Já não pode ser o caminhão, tem que ser obrigatoriamente um hotel. A do cavalo no tempo de faroeste, não é? Nuno, colocava-te mesmo a questão a ti, sabendo nós, e introduzia já o tema que é extensivo também ao Grupo Liximões e ao Vítor, que as empresas de transporte e de logística sempre se destacaram por um grande nível de intercomunicação, quer com os clientes, quer com outros prestadores. Portanto, há alguns exemplos que hoje em dia são dados como inovadores do ponto de vista de desmaterialização e digitalização. Já os operadores logísticos já os tinham há algum tempo. Mas muito mais há para fazer. Qual é o estado da arte neste momento? Assim, da nossa parte, obviamente, fizemos todo um processo que é o de digitalização, ou seja, como um bocado referi, dos transportes, mas também das operações de armazém, de termos o mais digitalizado possível, o mais automatizado possível, e obviamente que temos todos os sistemas de sorters automáticos, de AGVs, de pickings by light, temos tudo para facilitar a atividade do operador e que ele possa se concentrar sempre com equipamentos eletrónicos e todo o processo o mais digitalizado possível. Mas agora estamos noutra fase, que a fase que é uma discussão às vezes grande da inteligência artificial, do machine learning, de que tipo de processos, de tarefas que nós podemos eliminar. Há algumas pessoas que discutem que, mas podemos estar a eliminar algum conhecimento, mas no nosso caso nós estamos muito focados, há muito processo administrativo repetitivo, não é? E quando a gente escala e começa a crescer, nós precisamos de mais pessoas para aquele processo e que faz muito pouco sentido. E este tem sido o foco da nossa equipa de engenharia, é encontrar este tipo de processo e criarmos ferramentas, às vezes com um simples, eu recordo-me há uns anos, com um engenheiro de gestão industrial que criou um RPA dentro da nossa equipa aduaneira para ajudar num processo muito simples e que isso facilitou a vida e que as pessoas que estão no dia-a-dia, que são, por exemplo, técnicos aduaneiros, não estão habituados àquele tipo de tecnologias que lhes podem facilitar a vida administrativamente. Mas, novamente, que nós temos estado também com outros processos, mais a gestão de descarga dos caminhões, a gestão dos cais, a gestão de planeamento de rotas, de tornar as rotas mais eficientes possíveis e isso ser tudo feito de forma muito automática e tendo em conta vários critérios, mas, por exemplo, também temos questões, nós precisamos de acompanhar a temperatura das viaturas dos produtos farmacêuticos e que têm pequenas oscilações. Hoje temos sistemas com inteligência artificial que acompanham essa gestão e que detectam
se são desvios que se necessitam de intervenção humana ou não, porque na realidade 99,999 são sempre desvios que não requerem intervenção. No fundo, o nosso trabalho tem sido ir mais ao micro, aos pequenos processos e poder colocar a inteligência artificial e sistemas para poder ajudar, no fundo, ajudar a eliminar aquele trabalho mais repetitivo e mais administrativo. Não? Okay. Vítor, alguma coisa a acrescentar? Sim, um exemplo prático. Provavelmente esta garrafa, ontem, estava num dos nossos armazéns do carregado a esta hora. A seguir ao almoço, a Central SER passou-nos um fecheiro informático com milhares de guias para entregar no dia seguinte no nosso país. Nós, durante a tarde, tivemos que preparar as encomendas, gerar as rotas de distribuição e começar a fazer as entregas durante a madrugada em todo o país. Isto não se faz de lápis atrás da orelha. Isto faz-se com sistemas de informação muito potentes. Mais um exemplo sobre os sistemas de informação. Falámos aqui há bocadinho sobre a falta de motoristas. Sabem qual é a região da Península Ibérica onde faltam menos motoristas? A região de Madrid. Porquê? É uma grande centralidade, é a área de maior consumo da Península Ibérica. Então aportam muitos caminhões. Agora, faltam homens para os armazéns, como diz o Raul, nomeadamente no corredor de Henares. Quando investimos na última plataforma logística, tem capacidade para 180 mil paletes, são 3 plataformas, 3 armazéns que funcionam interligados, um deles automático, e quando fomos para o automatismo, fomos com 2 grandes objetivos. Preparar efetivamente aquela unidade para o futuro, conseguir atrair grandes multinacionais, e só com sistemas muito potentes é que o conseguimos fazer, e por outro lado também responder à falta de mão de obra no corredor de Henares, porque já não é só despedir as pessoas, é que já não há suficiente. O crescimento é tão grande, não temos pessoas suficientes. E naquela plataforma temos cerca de menos 25% de pessoas para trabalhar comparado com um armazém convencional. Muito bem. Ora, conforme estava previsto, nós temos aqui já respostas às duas questões que foram colocadas, os meus colegas de painel. Agora podemos acompanhar aqui no ecrã e eu vou-vos pedir um breve comentário, se é que existe, relativamente à primeira questão, onde identifica os impactos mais positivos da transição energética. Há uma igualdade entre o custo e a qualidade, mas claramente o aspecto eficiência prevalece. Na segunda questão, onde identifica os impactos mais positivos da transição tecnológica, aqui temos claramente a eficiência, temos a questão da sustentabilidade e temos a questão da resiliência. São respostas interessantes, como sempre. Eu começaria talvez para Miguel, se algum comentário te apraz referir ou não, ou são respostas expectáveis? Eu acho que são expectáveis. Revejo-me nos índices que apresentaram. Mais uma vez, eu voltaria para a energia, uma vez que é uma área que me afeta muito. Independentemente dos meios de produção necessários, o grande foco é sempre na eficiência, o que está em linha com o que está aqui. Portanto, nós estamos permanentemente, e ainda agora temos também com consultores externos, é uma coisa que nós gostamos sempre de fazer, por consultores externos a explicar-nos o que nós devemos saber de gingeira, mas pelo menos tem um olhar diferente, fora da caixa. Mas ainda agora terminamos um trabalho em que se colocam metas a 4, 5 anos de aumento de eficiência nas várias frentes de energia, sejam elas o vapor, o gás, a água, e portanto, mais uma vez, isto tudo cruza com o que aqui foi falado, que é, eu só consigo eficiência com informação, com investimento e com retorno. E se nós não tivermos uma informação, a máquina da Navigator, que tem 2000 inputs, só são utilizados 120. Eu diria que isto é assim para tudo. Se o mercado, ou o que é que seja que estivermos a analisar, nos está a dar inputs e nós não os soubemos analisar porque não temos capacidade, ou humana, ou o que for, não conseguimos dar resposta em condição. E, portanto, esta eficiência, mais uma vez na energia, porque pesa muito no açúcar, que tem que ser conseguida, vai nos permitir estar no mercado, competitivos, a lutar com outras entidades que também, como foi dito aqui no início, às vezes concorrem com condições desiguais. Portanto, nós hoje aqui não falamos muito, mas nós estamos muito expostos às licenças CO2 e provavelmente concorremos com operadores que estão zero expostos a essa matéria. E hoje a licença CO2 praticamente está a custar 5, 6 vezes mais do que estava há 3 anos atrás. Antes eu lembro que era uma coisa que pouco se olhava, aqui há 5 anos, hoje está no top of the mind de toda a gente, e toda a gente a ver como é que pode fugir a estas licenças. Mais uma vez,
adaptabilidade, flexibilidade, porque não sabemos se amanhã tudo muda. E depois também há uma coisa interessante, mas que se calhar não é muito aqui o contexto, que é quando se fala em inteligência artificial, quando se fala em investimentos pesados, é preciso ter longevidade e estabilidade do meio ambiente onde nós estamos. Eu aqui toco mais na questão política, que é estas alterações constantes das políticas nem sempre são benéficas para investimentos de empresas com capital intensivo, com retornos de longo prazo, o que também dificulta muitas vezes a decisão. Às vezes não só vê o caminho num determinado ambiente, mas depois mais à frente mudam as regras e esse caminho, se foi seguido nessa altura, foi um tiro nos pés total. E, portanto, é preciso também que o próprio país dê condições para se fazer apostas. Eu podia só, se fosse possível, passar os resultados das perguntas para o João Paulo. Vocês estão um bocadinho mais mal posicionados. Enfim, estou alinhado com aquilo que o Miguel disse. Há aqui uma curiosidade, que é a resposta para ambas as perguntas é a eficiência, ou pelo menos predomina a eficiência. E é óbvio, do ponto de vista energético, é uma inevitabilidade num contexto europeu. Não é? A Europa é um continente, enfim, fortemente dependente de importação de energia, Portugal muito mais. Dificulta bastante a operação das empresas como nós, que têm que competir numa escala mundial, sendo uma empresa europeia. Portanto, temos essa dificuldade, como eu referi no início da minha intervenção. Do ponto de vista de transição tecnológica, é também muito este desafio. As empresas têm que se tornar mais eficientes, se não desaparecem. Eu penso que foi o Vítor que referiu isso logo no início. Portanto, a eficiência faz parte do dia-a-dia das empresas e passamos a vida a discutir eficiência com as nossas equipas. Depois, o tema da sustentabilidade é um tema, enfim, menos importante, principalmente num contexto atual, e o Miguel referiu isso há pouco, quando a Alemanha deixou de parte o verde e passou novamente a queimar carvão e provavelmente irá voltar ao nuclear, ainda não se sabe. Mas, de facto, a sustentabilidade não pode deixar de ser uma orientação de longo prazo e nós temos também essa preocupação na empresa, tudo o que fazemos e conscientes do impacto que temos, não só ambiental e económico, mas também social. Portanto, eu diria que a transição tecnológica vai ser uma ferramenta de apoio a esta evolução natural. Muito bem. Nuno, algum comentário? Acho que estou totalmente de acordo com os outros dois colegas do painel. Obviamente que o foco das empresas é sempre a eficiência e era expectável estes resultados. Gostava de dar aqui só um pequeno comentário. Nós vemos ali a parte do custo da transição energética, no sentido de que um impacto positivo da transição energética será uma redução de custo. Se nós pensarmos alguns anos atrás, é claramente ao contrário, não é? Nós queríamos fazer a transição energética e o nosso grande problema é que era mais caro, por isso é mais difícil de o fazer. E eu acho que temos que olhar sempre para os pontos positivos. O momento que estamos hoje, que não é um bom momento, vai ajudar-nos a fazer uma transição energética mais rápida, vai-nos a forçar a isso. Esperemos é que quando isto se inverter, porque um dia há de se inverter, nós tenhamos a capacidade de continuar esta transição energética que é essencial. Não é? Está mais que provado, não é? O custo da transição energética, nomeadamente das renováveis, tem vindo a baixar de uma forma sistemática. O tema é que não tem ainda suficiente cobertura para as necessidades que o país e que as empresas necessitam, para além, obviamente, dos problemas de infraestrutura, mas é uma tendência que já se está a sentir. Vítor? Revejo-me completamente naquilo que está ali. Eficiência, eficiência, eficiência. Não tenho mais nada a acrescentar, Rui. O Nuno referiu uma coisa que eu acho que também é relevante, eu gostava só de acrescentar, nesta questão da sustentabilidade. Muitas vezes, e eu acho que continua a acontecer isso, esta questão de que olha-se para um investimento e não justifica no seu custo o retorno que ele tem, mas eu acho que aqui também tem sido dado passos importantes a nível político, a nível da União Europeia também, em que há projetos que, como não se justificam de per si, têm apoios significativos
no fundo, para dar o chamado pontapé de saída. Nós estamos envolvidos num projeto interessante que é, mais uma vez, nós produzimos muito vapor, portanto temos uma necessidade muito grande de vapor para a fábrica, portanto é o que a cogeração faz, através de turbinas e caldeiras, e estamos num projeto com um grande apoio da União Europeia, o nome é Ship to Fair, é a única empresa portuguesa que está neste projeto, depois há a Martini e mais 4 ou 5, que é tentar produzir vapor através de painéis, que é uma coisa difícil, porque os painéis normalmente são fotovoltaicos, é pela eletricidade e, portanto, produzir vapor, claro que ainda é uma escala muito pequena, mas que se conseguir tornar isto viável, e quando digo viável é que o investimento comece a justificar o movimento, pode dar aqui um passo muito importante, não só na transição energética, como na sustentabilidade e como na redução de custo. Portanto, no fundo era o chamado o bingo, era um bingo, não é? 3 em 1, muito bem. Muito obrigado. Eu vou tentar resumir aqui os aspectos mais críticos que foram referidos, sem, obviamente, ter a pretensão de termos dado respostas a todas as dimensões dos temas que foram aqui colocados à discussão. Mas foi claro a identificação das tendências, ou pelo menos a sua confirmação. Os aspectos relacionados com a eficiência não só foram comprovados através da plateia, mas foram aqui referidos, nomeadamente quer nos meios de transporte, quer nas infraestruturas portuárias e naturalmente nos atrasos que todos nós sentimos da componente dos grandes projetos ferroviários. Foi também analisado o estado de maturidade dos mesmos, o valor dos recursos das pessoas nas duas transições é tema obrigatório, quer na sua capacitação, quer no seu desenvolvimento. Ficou claro também que o caminho é para a descarbonização e, eventualmente, daqui a 2, 3 anos, se a Adfercito nos convidar para o 18º ou 19º Congresso, estaremos a falar já com muito mais propriedade da circularidade. Mas são tendências que estão para se consolidar. Também aqui, sem utilizar um chavão, mas o Supply Chain Diversification foi claro. Portanto, as empresas hoje em dia procuram soluções customizadas e foi evidente, quer pela nota que o Grupo Luís Simões, quer o Grupo Rangel nos trouxeram, e também a necessidade de procurar alternativas energéticas, porque as soluções que nós temos que ter são com caráter imediato, sob pena de colocar em causa muitas das indústrias, não só a sua rentabilidade, mas, em alguns casos, até a sua própria sobrevivência. Eu gostava que a plateia entendesse que a supply chain é uma parte da solução e não uma parte do problema, embora sejamos responsáveis por mais de 50% das emissões, e que o futuro é claramente um futuro de uma supply chain e de uma cadeia de abastecimento cada vez mais resiliente e cada vez mais responsável. Essa resiliência e esta responsabilidade começam na componente da engenharia, passam pelo planeamento, sourcing e procurement, pela manufatura e depois pela logística de gestão de serviços, que tem cada vez mais ganho importância. Resta-me agradecer aos membros do painel e desejar que nesta hora, um bocadinho mais que a hora, tenhamos contribuídos para o aumento do conhecimento e visibilidade destes temas. Muito obrigado a todos e continuação de um bom congresso.